Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Contemplativos na Ação. Meu nome é Diego e hoje nós vamos conversar sobre essa festa que a igreja no mundo inteiro está celebrando, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Em contraste ao cenário de morte que estamos vivendo, onde as portas do mundo estão fechadas, o Senhor nos apresenta um cenário de vida, um cenário de abertura, nos mostrando esses dois épicos personagens que têm muito mais a ver com nós do que imaginamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa liturgia gira em torno de 3 personagens: Pedro, Paulo e a igreja. Pensemos nesses 3 personagens na dinâmica que apresentei inicialmente, do fechamento e da abertura. E acrescentemos um fator muito importante, o fator experiência pessoal com Cristo ressuscitado. Pensemos primeiramente em Pedro. Pedro foi um homem que por muitas vezes se manteve fechado em seu próprio medo. Lembremos alguns episódios, aquela clássica cena em que Jesus o chama para caminhar sobre as águas e ele até consegue dar alguns passos, mas logo afunda. Ou quando, no pretório, Jesus é condenado e Pedro está lá, porém acaba negando ele por 3 vezes. Veja bem, meu irmão, o fechamento de Pedro o impedia de viver novas experiências de Deus. O fechamento de Pedro, o seu medo, o impedia de viver o novo de Deus em sua vida. Já o fechamento de Paulo é o de viver um legalismo cego, colocando a lei acima da vida. E por ser um legalismo cego, o impedia de enxergar o reino de Deus acontecendo à sua volta e principalmente o impedia de permitir que esse reino acontecesse em sua vida. E o fechamento da igreja o
próprio nome diz, fechamento, quando após a morte de Jesus, os discípulos se trancaram em salas e mantinham as portas fechadas por medo dos judeus. E eis que o novo acontece na vida desses três personagens, Cristo ressuscitado. E os frutos nós vemos nessa liturgia belíssima que acabamos de ouvir. Primeiramente, Pedro. Se voltarmos a alguns episódios passados a esta leitura dos Atos dos Apóstolos, veremos que Pedro se tornou um ardente missionário, que está sempre à frente dos discípulos, tomando a palavra e entrando na casa daqueles que necessitam. Por isso mesmo que Herodes decide prender a Pedro. Imagine só, se matando alguns cristãos, os judeus já se alegravam, imagine matando aquele que era o líder dos discípulos. Pois bem, Pedro, diante disso, não tem medo. Pedro é um novo homem. Mas você fala, poxa, mas Pedro estava dormindo. Lembremos da clássica cena em que Cristo, diante da tempestade, está dormindo na barca. Pedro, diante de tal situação, ao qual está prestes a ser morto, diante de tantos guardas, ele dorme. Pedro não dorme por desatenção. Pedro não dorme por covardia ou para fugir de uma realidade. Pedro dorme, repousa na confiança no Senhor. Pedro está todo no Senhor nesse momento. E em resposta a isso, Cristo o liberta da prisão. Veja que experiência belíssima, meus irmãos. A experiência de confiar profundamente em Cristo ressuscitado. E quando ele sai, ele faz uma bela profissão de fé que também nos lembra do Evangelho de hoje. E ele fala, agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. De fato, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa confiança, essa profissão de fé, que é uma profissão de fé verdadeira de quem fez uma experiência com o Cristo ressuscitado. Já a experiência de Paulo é uma experiência que nos faz lançar o olhar para outro horizonte. Paulo partilha com Timóteo o seguinte, nós ouvimos na leitura, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É uma palavra belíssima de quem chegou no fim da sua luta como um vencedor, com o sentimento de fazer aquilo que devia ser feito. E agora Paulo tem uma nova esperança. Ele deseja viver o reino de Deus, não mais aqui apenas, ele espera o reino celeste. Paulo não quer outra coisa senão viver eternamente ao lado de Deus. Já a igreja, ela se mantém ainda fechada, porém agora ela está fechada em oração. Enquanto Pedro está preso no cárcere prestes a morrer, a igreja reza sem cessar por ele. E esta é a principal via para sairmos dos nossos fechamentos a uma abertura ao novo em nossas vidas, que é Cristo ressuscitado, a oração. Pois quantas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, em nosso medo, em nossa preguiça, em nosso orgulho, em nossa prepotência, ou nos fechamos ainda em nossa comunidade na falta de acolhida, na falta de iniciativa, no legalismo, num apego desordenado à pastoral, pensando que você é o dono da pastoral. Quantas vezes nos fechamos a isso, nos fechamos ao novo, tanto no ambiente pessoal como no ambiente comunitário. E o Senhor hoje apresenta a nós como meio de saída do nosso fechamento à oração. E o fruto dessa experiência com o Cristo ressuscitado, por meio da oração que o Senhor o chama a realizar nesse dia, é aquilo que você vai colher no seu cotidiano. É uma igreja em saída, é uma igreja que está em atitude de serviço, é uma igreja contemplativa na ação. É o desejo no seu coração de viver o reino de Deus no seu cotidiano. É o reino de Deus acontecendo em sua vida. É a certeza de que essa vida passará sim, mas o Senhor te espera na sua glória eterna e o acolherá de braços abertos, porque Ele te ama. E fazendo essa experiência com o Senhor, nós vamos estar abertos à surpresa de Deus em nosso cotidiano. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar nos comentários o que foi mais importante para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto!